Bom dia, graça e paz. Estamos aqui para o nosso último devocional da série Sermão do Monte. Hoje, finalizando em Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao versículo 27. Esse texto tão maravilhoso que Jesus nos deixou como inspiração. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus aqui ele está encerrando o Sermão do Monte, usando uma figura de linguagem simples, mas profunda. Dois homens constroem casas, um sobre a rocha e o outro sobre a areia. A ilustração ela aponta que a vida espiritual se assemelha a uma construção. Tudo depende do tipo de base sobre o qual nós edificamos. O fundamento correto determina a resistência da construção, no caso aqui da casa, em relação às tempestades que ela vai enfrentar. O que Jesus estabelece dentro desse conceito? Depois de ter trazido o Sermão do Monte, uma série de ensinamentos para serem aplicados à vida, ao dia a dia, na presença de Deus, para viver em obediência, ensinamentos que aproximam o homem de Deus, mas trazem também instruções para a vida prática, diária, para o homem ser feliz e bem-sucedido na presença de Deus e na presença dos homens. Onde está fundamentada a sua vida? Aonde você fundamentou a sua vida? Em quais bases a sua vida está estabelecida? Aqui nós entendemos que ouvir a palavra é dar ouvidos à palavra. Dar ouvidos é você escutar e colocar em prática. Jesus compara o homem prudente, aquele que ouve e pratica a palavra. Ouvir, neste sentido, vai além de apenas escutar com os ouvidos. Significa obedecer, acolher a palavra e aplicar. Não basta apenas nós admirarmos os ensinamentos de Jesus. É preciso construir uma vida sobre eles, estabelecer esses ensinamentos sobre a nossa vida para que nós possamos edificar a nossa vida sobre eles, porque a verdadeira sabedoria em absorver esses ensinamentos está em transformar aquilo que nós ouvimos em prática diária para sermos bem-sucedidos. Nós entendemos aqui que a firmeza da fundação depende das suas bases. Toda construção segura exige um alicerce profundo. Da mesma forma, a vida espiritual só permanece firme quando as nossas bases espirituais estão em Deus. Orar, ler a palavra, buscar a comunhão e obedecer são os pilares que sustentam o cristão. São as bases da nossa casa
espiritual que vão trazer estabilidade à nossa construção interior. Quem tem o Senhor como fundamento não é abalado facilmente, porque nós sabemos que uma base firme em Deus nos faz resistir às intempéries da vida. Não existe uma forma de nós vivermos sem enfrentarmos desafios, que aqui são assemelhados às chuvas, aos ventos, à tempestade. As intempéries da vida, as dificuldades que a vida impõe, vêm sobre todo. As chuvas, ventos e rios, que simbolizam as provas, as crises, pressões e dificuldades que nós enfrentamos ao longo da nossa trajetória. E ela vem para todos, para quem está na presença de Deus, para quem não está na presença de Deus, para quem está preparado e para quem não está preparado. Não importa se é justo, não importa se é injusto, as dificuldades, elas sobrevirão sobre todo. E quem vai permanecer de pé diante das intempéries que a vida traz, das dificuldades que a vida traz? Aquele cuja sua base está firme, aquele cujo a sua base está fundamentada, bem alicerçada. E aonde nós fundamentamos a nossa base? Onde nós alicerçamos a nossa base? Em Cristo. Quando Deus é o centro, mesmo em meio à dor, encontramos forças para continuar. O vento sopra, a água desce, mas a nossa estrutura, ela permanece de pé, porque nós estamos embasados, bem fundamentados, praticando os ensinamentos aos quais Jesus nos mostrou e nos deixou como um legado. E quando nós ouvirmos e não praticamos, é o mesmo que estarmos ignorando a palavra, que estarmos ignorando o ensinamento de Jesus. O homem insensato também ouviu as palavras de Jesus, mas não lhe deu ouvidos, não colocou em prática. A sua fé é superficial e a sua casa desabou diante das intempéries e das dificuldades. Há muitos que ouvem a palavra, conhecem a verdade, mas a trata como se fosse simplesmente uma teoria. Ouvir e não obedecer é como construir uma casa na areia. É como edificar a sua construção interior numa base superficial. Até vai ter uma aparência de estar firme, mas o primeiro vento que soprar, a primeira tempestade que vier, essa casa, esse edifício, não ficará de pé por estar mal alicerçado, mal fundamentado. Uma base mal fundamentada põe em risco toda a construção. Uma vida sem base espiritual sólida pode até parecer estável por um momento, mas cederá diante das dificuldades, diante das pressões. Nenhum sucesso humano, sabedoria terrena ou bem material pode sustentar uma alma sem Deus. O único fundamento inabalável é Cristo, é estar firmado em Cristo. Tudo fora dele é areia movediça. Terminamos essa série de devocionais perguntando para você, aonde você tem alicerçado a sua vida? Que essa palavra toque profundamente no seu coração, possa lhe transformar, lhe trazer entendimento, para que você fundamente a sua vida em Cristo e assim tenha uma vida segura na presença de Deus. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.